Oi gente, tudo bem? Dando continuidade aqui, mais uma aulinha de bioquímica. A gente vai falar hoje sobre proteínas. Bom, primeiro, o que são proteínas? Vamos definir o que são proteínas. É mais um composto orgânico, certo? Depois é um composto orgânico, como eu falei, formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. São substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de uma ligação peptídica. Eu vou falar a vocês o que são aminoácidos e como é essa ligação, tá? Depois da água, ele é a nossa segunda molécula mais abundante, tá? Na estrutura do corpo humano. Então, na estrutura dos seres vivos. Então, todo ser vivo ele vai ter proteínas, tá? Tanto os que pertencem a reinos, tanto os que têm células, como até o vírus, todos eles têm proteínas. Então, eles são formados pela união de aminoácidos, certo? Que são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, vai ter a união do grupo amina com o grupo carboxila, certo? Por isso que a gente chama de aminoácido, tá? O carboxila que seria o ácido, que dá a estrutura de um ácido. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos que vão se combinar e vão formar proteínas. Não quer dizer que só existe 20 tipos de aminoácidos, não, tá? Existe até mais, mas que vão formar proteínas são apenas 20 tipos. As proteínas, elas são macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Então, aqui na imagem, eu tenho a foto, tá? De um aminoácido, da estrutura do aminoácido. Então, eu tenho o grupo amina, tá? O radical e a carboxila. Juntos, essa estrutura forma o aminoácido. Então, bora lá conhecer o que são aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos, né? Comuns, como eu falei, que são alanina, arginina, aspartato, aspargina, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano e valina, que são os que estão aqui na nossa estrutura, aqui na imagem do lado. Então, no entanto, desses aminoácidos todinhos que eu falei no organismo, tem alguns que a gente não consegue sintetizar, certo? Não consegue produzir. Aí a gente vai adquirir na alimentação, que são a histidina, lisina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Esses que eu falei, a gente não só obtém na alimentação, o nosso corpo não consegue produzir. Por isso, a gente chama eles de aminoácidos essenciais. Já os outros, que nosso próprio corpo ele produz, a gente chama de aminoácidos não essenciais ou naturais, tá? O que o nosso corpo produz é natural, o que não é essencial e a gente tem que adquirir na alimentação, tá bom? Bom, esses aminoácidos, eles vão se unir por uma ligação que a gente chama de ligação peptídica. Essa ligação, ela vai permitir, certo, a ligação de várias moléculas, certo, de aminoácidos, elas vão permitir a formação de proteínas. Então, ligações peptídicas são ligações químicas que se estabelecem entre um grupo de carboxila, de um aminoácido, e um grupo de amina, certo, de outro, subsequente. Então, nessa síntese, na união de dois aminoácidos, a gente vai ter sempre uma perda de molécula de água, certo? Vai se unir uma hidroxila de um com o hidrogênio do outro. Se unindo, a gente tem aqui a formação, né, a perda de uma molécula de água, certo? E a ligação peptídica vai formar, nesse caso aí, a proteína. Agora, gente, não é só dois aminoácidos que se unem, não. São vários aminoácidos que vão se unir
para se formar um polipeptídeo e assim dar origem a uma proteína, tá? Então, ó, ligações peptídicas são ligações químicas que se estabelecem entre um grupo de carboxila e um aminoácido e um grupo de amina do outro aminoácido subsequente, com a síntese resultante em uma molécula de água. Então, vai ter uma perda aí de molécula de água, ou seja, formadas a partir da desidratação ou quebras por hidrólise. A união desses dois aminoácidos forma uma molécula que a gente chama de dipeptídeo. E quando tem vários aminoácidos juntos, forma macromolécula que a gente chama de polipeptídeo ou cadeia polipeptídica, que é o que vai dar origem à proteína. Então, esses aminoácidos são essenciais, certo? A gente precisa desses aminoácidos na nossa alimentação para a gente formar proteínas, que as proteínas são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Bom, formada aí, vocês entenderam como é que se forma uma proteína, né? União de aminoácidos, os tipos de aminoácidos. Agora a gente vai falar mais sobre as proteínas em si. Então, tipos de proteína. A gente divide aí em dois grupos, tá? Proteínas dinâmicas, que esse tipo é de proteína, ela vai realizar funções de defesa do organismo, transporte de substâncias, catálise de reações, que são as enzimas. A gente depois vai ter uma aula só sobre enzimas, que eu vou explicar. É uma parte de proteína à parte, mais especial para vocês. Eu vou explicar para vocês, tá? Que são os nossos catalisadores, que é o que vai agilizar a reação dentro da célula. E o controle do metabolismo. Então, essas são proteínas dinâmicas. Proteínas estruturais, né, que vai participar da estrutura, certo? Da célula, dos tecidos do corpo humano. Aí a gente tem o colágeno, a elastina, que são outros exemplos de proteína. Colágeno, né, que vai dar aquela rigidez na pele, a elastina também, que faz parte dos nossos tecidos, são proteínas estruturais. Classificação, tá? A gente pode classificar quanto à composição. Aí a gente vai ter proteína simples, que libera apenas aminoácidos durante a hidrólise. Proteína conjugada, que por hidrólise vai liberar aminoácido. E um radical não peptídeo, certo? Um grupo denominado que a gente chama de prostético. Quanto ao número de cadeias polipeptídicas, também outro tipo de classificação. Aí a gente tem proteínas monoméricas, formada apenas por uma cadeia polipeptídica, e oligoméricas, de estruturação e função bem complexa, tá? Formada por mais de uma cadeia polipeptídica. Agora, a classificação que a gente mais vê é quanto à forma, né? Quanto à estrutura. Aí a gente vai ter proteínas fibrosas, que a maioria das proteínas fibrosas são insolúveis em meio aquoso e possuem pesos moleculares bastante elevados. Normalmente são formadas por longas moléculas, tá? De forma quase retilínea linear. Fazem parte desse grupo aí o colágeno, do tecido conjuntivo, a queratina, tá? A queratina que faz parte do nosso fio da resistência do cabelo é uma proteína. A miosina, que faz parte da estrutura do nosso músculo, né? Que vai participar das contrações, são proteínas fibrosas. Proteínas globulares, a gente tem aí, que são as mais complexas, tá? São, na maioria, esféricas, em vários polipeptídeos. São solúveis em meio aquoso. Aí, exemplo, a gente tem as globulares, que são proteínas ativas, como as enzimas, as transportadoras, como as hemoglobinas, tá? Então, aqui nessa imagem eu tenho a estrutura da proteína, para vocês observarem. Estrutura primária. Nos livros didáticos, muitas vezes vem comparando ao fio de telefone. É como se fosse o início do fio de telefone, tá? A estrutura primária, ela é linear, certo? O fiozinho linear, sem muita curvatura, certo? A estrutura secundária, ela pode ter o formato de alfa-hélice, certo? Que é como uma forma de hélice, certo? Toda enroladinha. Ou estrutura secundária também, que a gente chama de
pregueada, certo? Que é como se fosse uma folhinha dobrada. Então, a estrutura secundária, ela pode ter o formato de alfa-hélice ou essa outra estrutura aqui que vocês podem encontrar como chamada de beta pregueada. Tem a estrutura terciária, que é a união de várias proteínas assim enroladinhas, certo? E a quaternária, que a maioria são globulares. Então, aqui nessa imagem eu tenho como elas são, vocês podem encontrar dessa forma, certo? Aqui é mais a parte didática que encontra nos livros, e aqui só está mostrando uma estrutura extra da estrutura secundária, certo? Que você pode encontrar tanto de alfa-hélice como beta pregueada. Qual a função aí dessa estrutura, tá? Essa estrutura da proteína é que vai indicar a função da proteína. Quando se muda essa estrutura, você altera essa estrutura, seja por temperatura elevada, seja por pH, você muda também a função da proteína, que a gente chama de desnaturação, tá? Então, a função da proteína vai ser de acordo com essa estrutura que eu mostrei antes, certo? Então, por temperatura, pode ser, digamos, ocorrendo naturalmente no nosso corpo, uma febre. Uma febre, ela pode mudar a estrutura da proteína, tá? Quando o nosso corpo, ele aumenta a temperatura, para matar os micro-organismos, por exemplo, para alterar as proteínas desse micro-organismo, ele aumenta a temperatura para eliminar, certo? Quando a gente vai cozinhar um ovo, vai fritar um ovo, a gente está alterando também a estrutura daquela proteína. Ou quando a gente está comendo uma carne, aí depois logo em seguida toma aquela Coca-Cola super ácida, a gente também está alterando ali a estrutura, né, da proteína, por isso que ela vai se dissolver. Bom, função das proteínas. Aí a gente tem fornecimento de energia, ela é a nossa terceira fonte de energia. A primeira fonte, lembrando, são os carboidratos. A segunda são os lipídios. A terceira são as proteínas. Nosso corpo vai usar, lógico, os carboidratos em primeiro lugar. Se a gente tiver em baixa com carboidrato, ele vai utilizar os lipídios, certo? As proteínas é o último recurso. Aí é muito difícil o corpo utilizar a proteína, só se a pessoa está no estado de desnutrição muito grande, naqueles países muito pobres, por exemplo, que a população está passando situação de guerra, alguma situação de fome extrema. Aí é que o organismo, para sobreviver, vai recorrer à proteína. Ela é a nossa terceira fonte, mas é muito extrema, tá? Estruturação da célula, né? Ela faz parte da membrana celular, ela vai estar lá inserida na membrana celular para poder fazer o transporte de substâncias, por exemplo. Então, faz parte também da estrutura da unha, do cabelo, da pele, certo? Catalisador de funções biológicas, que são as enzimas. Aí, como exemplo, a gente tem a amilase salivar, né, que está lá na saliva. A enzima da lactose, que é a lactase, que vai ajudar, né, a atuar na quebra da lactose. Então, a gente depois vai explicar melhor essa atuação das enzimas, tá? Então, enzima é um tipo de proteína, certo? Catalisadora de reações. Regulação de processos biológicos. Armazenamento de substâncias. Transporte de substâncias, como eu falei, ela está inserida lá na membrana, ela transporta substâncias. A hemoglobina é um exemplo que ela transporta, é uma proteína globular que transporta oxigênio. Construção e reparação dos tecidos e músculos. A gente tem aí contração também, né? Que a gente tem a actina e a miosina, que fazem parte, né, da nossa estrutura muscular e da nossa contração muscular. Defesa dos organismos, os nossos anticorpos são proteínas. Produção de hormônios e neurotransmissores, um hormônio muito importante que está presente, né, no nosso organismo, a insulina, que vai controlar aí o nível de açúcar no sangue. E a coagulação, a gente tem a fibrina, que é uma proteína que vai impedir, né, que forma uma rede que impede a passagem do sangue. Então, ela participa desse processo de coagulação. Ela está participando, né, ali do processo de cicatrização, por exemplo,
certo? Então, essas são uma das principais funções das proteínas. Então, vocês podem ver que elas são extremamente importantes, tá? Bom, onde a gente vai encontrar proteínas? Alimentos ricos em proteínas. Então, a gente vai encontrar a maior quantidade de proteína vai ser de origem animal e a menor quantidade de origem vegetal, certo? De origem animal, a gente tem as carnes em geral, peixes, ovos, os derivados, né? No caso aí, de origem animal, ovos, leites e derivados, tá? Derivados do leite. De origem vegetal, a gente tem feijão, a lentilha, a soja, a quinoa, o trigo, a ervilha. Então, você encontra proteína, sim, de origem vegetal, mas em menor quantidade. De origem animal é que você vai encontrar maior quantidade, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Vocês têm um contato aí para entrar em contato comigo também, pelo Instagram, por e-mail, caso queiram material, alguma coisa. E curtam, compartilhem, e alunos e quem se interessar pelo conteúdo, assine e se inscreva aí no canal, tá? Até a próxima aula, gente, e bons estudos, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente.